Seja muito bem-vinda ao nosso canal Cura Interior. Meu nome é Maria, sou brasileira e para você que não me conhece, eu moro na Inglaterra já há 11 anos e atualmente eu estudo terapia, psicologia e aconselhamento. Criei esse canal no YouTube para a gente trocar ideias e ajudar você com dicas de psicologia, autoajuda, autoconhecimento, para lidar melhor com o teu dia a dia. E hoje, na nossa primeira entrevista no canal, nós temos o psicólogo e psicanalista Renan. O Dr. Renan ele se formou em 2017 em psicologia na Universidade de Brasília e tem pós-graduação em saúde mental e psicanálise. Renan, boa noite, muito bem-vindo ao canal. Obrigada Tudo por bem? aceitar o Boa meu noite. convite. Obrigado. Eu que estou agradecido por ter sido convidado aqui para o canal, que é uma honra a gente poder falar um pouco sobre esses assuntos e mostrar para as pessoas que não têm acesso a essa informação, tá? Nesse momento de colocar muito para essas outras pessoas, né, que às vezes não têm esse contato com o terapeuta, mostrando essa forma diferente, como a gente pode passar isso sem ser uma terapia, né? Passar essa informação mesmo se a pessoa não faz terapia. Estou muito feliz aqui. Obrigado pelo convite. Então, eu espero que a gente consiga trazer muitas informações, muitas dicas bacanas para os nossos telespectadores. E me fala um pouco sobre você, Renan, sobre alguma informação que você acha necessária, importante, que eu não falei, um pouco sobre o seu campo de atuação. Como você falou, né, eu sou formado em psicologia e eu escolhi a abordagem da psicanálise no meu trabalho clínico. Como eu tenho esse olhar da psicologia, é um olhar já mais integrado junto com a psicanálise. Outra visão, né, que pode ajudar a integrar esses dois conhecimentos, ser passado isso junto. Eu sou um promovedor da saúde mental. Eu sou essa pessoa que, apesar de eu trabalhar na clínica, eu me sinto na obrigação de também passar esse conhecimento fora do meu consultório, promovendo a saúde mental das pessoas, que elas tenham acesso a esse conhecimento. Principalmente num momento tão difícil para o mundo, onde todos nós estamos passando por uma nova fase, é uma nova realidade, uma realidade muito difícil. Gostaria de falar um pouquinho sobre essa pandemia. Nos fale sobre como o isolamento está afetando a saúde mental das pessoas, mesmo aquelas que ainda não tiveram contato com o vírus. Esse isolamento, ele traz à tona muito essa questão de que a gente está perdendo a nossa liberdade de poder sair, essa liberdade de ir para uma academia, fazer o seu exercício, ir para o shopping, muito essa parte até do nosso entretenimento, desse contato social com as outras pessoas. Dentro disso, é muito importante a gente ressaltar como a gente está vivendo um momento novo. Uma crise, ela vem justamente com o intuito de ter uma mudança, de que algo tem que ser mudado para que a gente possa se adaptar. O ser humano é o animal mais adaptável assim do planeta Terra, tanto que a gente vive em vários lugares do planeta. A mentalidade que a gente tem que ter, que é uma mudança. A gente tem que enxergar novas formas de se relacionar. A tecnologia vem muito nesse sentido para ajudar a gente a ter essas novas formas. Como isso influencia na saúde mental das pessoas? Isso intensifica os quadros que a pessoa já apresentava. Por exemplo, se a pessoa já era uma pessoa ansiosa, vai aumentar essa ansiedade, vai causar com que a pessoa se sinta mais ansiosa. Por exemplo, casos de depressão. A pessoa já tem essa questão de não poder sair dentro da depressão, ela já tem o que chamaria de embotamento para psicanálise. Simplificando um pouco esse termo, é a pessoa querer ficar dentro de casa, querer ficar no quarto, querer ficar ali já isolada. Com o Covid, já tem esse isolamento social maior. A pessoa entra mais nessas questões dela, fica muito nessa questão do pensamento. E uma coisa que a gente tem que ter em mente também é justamente isso, esses pensamentos e não ver as soluções, ver que ela tem que sair, que ela precisa colocar ali por algo assim da sua vida, da sua própria vida, né? Continuar a vida. Qual seria uma dica psicológica, assim, algo que ajude a pessoa nesse momento? Qual seria uma dica que você daria? A dica que eu daria é a gente primeiro aceitar que essa situação está acontecendo. A segunda dica seria a gente poder transformar essa maneira da gente se relacionar. Se a gente não pode ir numa festa, se a gente não pode ir, como é que a gente pode fazer isso dentro desses limites de isolamento? Então, assim, por exemplo, você usa da tecnologia para fazer chamada de vídeo e passar que isso veio numa boa hora, essa tecnologia tão avançada, porque antigamente as pessoas passavam por essas doenças, assim,
e não tinha esse contato que a gente pode ter pela internet. A gente tentar adaptar esse contexto de isolamento com a rotina que a gente já tinha. Então, você já fazia atividade física, tenta adaptar para fazer isso dentro de casa, ter uma aula pela internet, você queira fazer. Isso é muito importante, ter esse outro olhar, né? Perceber, ter essa aceitação de que isso está acontecendo, perceber como que a gente pode se adaptar a isso, entendeu? Essa nova realidade, né? É uma Nova adaptação realidade. à nova realidade. Transformar toda essa situação em algo positivo. Tentar enxergar os seus limites, o que você pode fazer, o que você tem em mãos e usar ao seu favor. Exatamente. Essa situação diz muito de a gente não controle sobre isso. Se a gente ficar focando só no problema, só em reclamar às vezes que não pode sair, focar nisso, a gente vai só criando um sentimento negativo dentro da gente. O que a gente tem que pensar, o que a gente tem que focar, manter o foco, em como a gente pode levar a vida de uma forma mais satisfatória, né? Com mais saúde, apesar de a gente estar vivendo essa situação. Das adaptações são muito necessárias. No geral, para a vida, né? A gente tem que se adaptar a novos momentos, novas situações, porque a vida é isso, altos e baixos, situações boas e ruins, tentar aprender um pouco com tudo isso, evoluir. O vírus, eu acho que ele trouxe um novo modo de pensar, né? Antes você estava muito envolvida com o seu trabalho, de uma certa forma você não se deparava com isso, pensar sobre a sua vida. Sim. Eu acho que o vírus, ele traz muito essa questão. E outra questão que ele traz também, pensar que isso pode acontecer com qualquer pessoa. A união é o que vai fazer com que a gente possa passar por esse vírus. Eu vejo que também tem uma questão onde as pessoas às vezes negam que está acontecendo isso e não tomam os cuidados. No outra ponta, tem essa pessoa que vai tomar muitos cuidados exacerbados e que isso pode também causar um sofrimento para ela. O medo, ele meio que está instaurado tanto na mídia quanto no discurso das pessoas. É algo para se pensar como nós estamos frágeis, como o mundo está frágil quando se depara com a morte, né? Quando se depara com tantas pessoas infectadas e sem uma vacina ainda, e não assistir tantas notícias, assistir o necessário, focar mais no que está no seu alcance. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas no que está ao seu alcance mesmo, não no que está fora do teu controle. De repente, só gera mais ansiedade, mais estresse. O que você não pode resolver, você ficar focado, né, na situação, no geral. Sim, exatamente. Eu acho que a mídia, ela vem muito nesse sentido de repetir muitas notícias, de pessoas não fazendo a coisa certa. Isso vai causando uma ansiedade dentro da gente, vai trazendo um medo. É importante a gente ter um filtro em relação a isso, consumir notícias que sejam mais informativas, no sentido de qual é a solução que você pode ter para lidar com o vírus. Então, uma notícia, por exemplo, sobre o uso de máscaras, como você lavar as mãos, como você pode ajudar outras pessoas que não têm esses recursos, que não têm um sabonete, não têm um álcool em gel, que não pode comprar isso. Esse momento de agora é um momento muito de união, porque a gente tem que sair dessa junto. Não dá para ficar negando o que está acontecendo. E isso é muito importante, de uma forma onde a gente possa reduzir essas perdas. De repente, se prevenir mais, na medida do possível, e ser mais solidário, né? Isso também ajuda muito a lidar com a dor, porque quando você usa a tua energia, o teu tempo, isso te faz muito bem. Como que a psicologia entende? Por exemplo, quando eu sou solidário, quando eu ajudo alguém, aquilo me faz tão bem. Eu me sinto, Maria, me sinto muito melhor quando eu ajudo do que quando eu sou ajudada. Um momento desse seria muito interessante. A solidariedade ajudaria muito na ansiedade, momento de muita ansiedade. O que a psicologia fala sobre a solidariedade? Sim, dentro da psicologia, a solidariedade, ela vem com um papel muito principal. É algo que você tem o controle, é algo que você pode fazer para tentar diminuir o que está acontecendo em relação ao vírus. Diminuir a dor do próximo? Exatamente. Tanto diminuir a dor do próximo, quanto você ter algo que você possa fazer, você não fica paralisado. Pequenas coisas feitas por muitas pessoas vai ter um impacto muito grande. A gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade dentro do que está acontecendo. A gente não pode ficar alheio a isso. E essa questão de ser solidário é justamente essa união que eu estava falando no início. A gente só vai conseguir sair disso se a gente se unir.
Colocar a culpa em alguém não adianta nada. O que a gente tem que manter o foco é onde a gente tem um controle, até onde vai chegar o nosso limite, o que fazer, né? Respeitar também, né? Respeitar o teu limite e ajudar o teu próximo também te ajuda. Emocionalmente também te ajuda muito. Automaticamente, quando você faz o bem, aquilo te faz muito bem, te gera uma endorfina, te ajuda. Outra coisa, Renan, por exemplo, é como que você observa as pessoas que estão tendo que se expor para trabalhar, tem que sobreviver, não tem condições de ficar em casa. Tem pessoas que podem ficar em casa, tem pessoas que infelizmente não podem ficar em casa. Qual seria uma dica que você daria, por favor, para essas pessoas? Esse momento convoca a gente a conhecer os nossos limites. Se você tem esse medo muito grande de sair de casa, tem que ficar nesse isolamento. Você precisa vivenciar isso. Para outras pessoas, tem uma outra questão, que é a questão da sobrevivência. Então, se a pessoa não trabalhar, ela não tem como sobreviver. É uma coisa que vem antes, essa questão da sobrevivência. Para essas pessoas, é interessante que sigam as orientações da Organização Mundial da Saúde. Sair, usa uma máscara, sempre tá lavando as mãos, sempre tá usando álcool em gel. A gente tá passando por um momento difícil, sim. Apesar de ter que sair, ela ter esses cuidados. Isso é muito importante. Uma coisa que você pode fazer também em relação a essas pessoas, se você não for uma delas, é justamente, por exemplo, quando a pessoa vai te entregar alguma coisa na sua casa, por exemplo, nesses serviços de iFood, pode, por exemplo, dar um álcool em gel para que ela possa lavar a mão. Também, no caso, a mídia repete muitas informações, né? São informações repetidas o tempo todo, massacrando as pessoas, né? Então, de repente, assistir menos televisão, assistir somente o essencial, focar mais no notícias, eu preciso saber, preciso, mas o que eu realmente preciso saber para me precaver, me prevenir, para prevenir minha família, para cuidar. Eu acho que dentro disso tem muito uma questão assim de que você quer se manter informado, quer saber o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo isso vai te causando uma coisa, um sentimento ruim ali. É um sentimento justamente de potência. Tem uma solução para como lidar com o vírus ainda, além do que é prevenção, né? O excesso de informação ele pode ser muito prejudicial justamente nessa questão da emoção, da sua saúde mental, esse excesso de informações negativas. Mas também a gente não pode chegar ao outro extremo, que é justamente se alienar ao que está acontecendo. Sim. A questão de você aceitar que isso está acontecendo e focar no que você pode ter o controle. Tem pessoas que também vão começar a trabalhar muito mais, assim, por exemplo. Antes do isolamento, você ia para o seu trabalho e aí você ia lá e desempenhava essa função. For trabalhar dentro de casa, vai ter outras coisas que vão te demandar ali. E assim, é muito importante a gente manter uma rotina, ter uma rotina onde a gente possa continuar a vida. E se a pessoa já tem uma tendência à depressão, já tem um problema de depressão, ansiedade, então, o que fazer em momento de pânico total? Porque tudo se acumula, né? Tem essas informações reais e assustadoras. O que fazer, então, para a pessoa estar no momento desses? Esse papel que não é desempenhado no trabalho, por exemplo, toda essa energia volta para esse olhar da sua própria vida. Quando você se depara com a morte, você começa a se questionar o que eu estou fazendo da minha vida. Isso em si vai intensificar essa ansiedade, vai intensificar essa depressão. É importante nesse momento que a gente entenda como está a nossa saúde mental, que a gente tem várias alternativas que a gente pode fazer. Para quem tem condições, pode ter um atendimento online com um psicólogo, já tem o CVV, que é o Serviço de Valorização à Vida, né? Você pode ligar para esse número. Se você ligar lá, vai ter uma pessoa para te escutar, para te ouvir, dentro dessas demandas. É muito importante essa articulação da saúde mesmo, assim, de as pessoas entenderem que elas podem buscar ajuda e que esse é um momento real, assim, de começar a buscar ajuda, justamente porque você vai estar lidando com uma coisa muito mais que você não tem o controle. Tem de fazer uma meditação, né? Tem tantas meditações, tantos vídeos de meditação no YouTube, é gratuito, manter contato com familiares, amigos, via Skype ou Zoom ou qualquer outra tecnologia. É importante também, às vezes, você estar em um espaço aberto. As pessoas que moram em apartamento, se ficar muito no isolamento, vai causar uma alteração pro lado dessa depressão, que a pessoa, ela não pega um sol ali, não tem uma criação de hormônios bons ali, né, dentro do corpo dela. Se ela fica muito paralisada ou se ela não faz uma atividade física, isso tudo vai agravando esses sintomas. Então a gente tem que ter esse olhar para a saúde mental. Tá passando por um momento difícil, mas que a gente sempre tem que estar olhando para essa saúde mental
para que a gente possa passar por esse momento. O que você acha que as pessoas devem fazer? Como manter o controle em momentos de depressão e ansiedade, mesmo sabendo, né, que você não tem o controle sobre os próximos acontecimentos? E também como lidar com a vontade de que tudo volte ao normal? Porque eu acho que essa é a vontade da maioria das pessoas no mundo, né, em geral. A época da crise, ela traz uma necessidade de mudança. Às vezes a gente vai querer voltar a um estado anterior, um estado de normalidade. Só que a gente tem que pensar que, na verdade, nada vai voltar como era antes. Tudo que a gente for criando de novo aqui, dentro do que a gente está passando aqui nesse momento, ele vai, na verdade, evoluir, entender os nossos próprios limites, entender às vezes que a gente precisa de uma ajuda psicológica, precisa de buscar um psicólogo, um psiquiatra, que às vezes as pessoas deixam o sofrimento e agindo ali por muito tempo até ter uma coisa muito forte, ter um motivo para procurar. É um momento também de muito autoconhecimento e reflexão. Como você não tem mais esse ambiente externo, às vezes, para falar sobre coisas externas, para conversar com outro, você entra muito mais em contato com seus próprios conteúdos internos. A morte, ela vai fazer se deparar com como você está levando a sua vida. É um momento de você focar em você, né? Em como você pode fazer o novo de uma forma positiva, de uma forma agradável, né? Usar a sua criatividade, como vivenciar uma nova vida agradável na medida do possível para você e para todos os seus. É um momento de muita união, é um momento onde a gente tem que olhar para o outro, sim, e entender que a gente só pode sair disso se a gente se unir. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua entrevista, as informações preciosas que você nos passou. O contato do Dr. Renan vai estar aqui no nosso canal, para aquelas pessoas que querem e precisam fazer terapia, né? Então, seria mais do que nunca, agora é um momento de voltar para si, se autoconhecer, se melhorar, se fortalecer. E muito E eu acho que obrigada, Dr. Renan. é exatamente isso que você disse, é um momento ideal para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, né? Porque é isso, a gente está vivendo uma crise e a gente não pode deixar de lado isso. Obrigado por ter participado aqui, acho que foi uma conversa muito interessante. Eu estou disponível aqui para quando você precisar de falar sobre mais assuntos, tá bom? Tá bom, nós agradecemos e gostaríamos de falar para os nossos ouvintes que se tem algum assunto, alguma coisa que eles gostariam de saber, um novo tema, uma próxima entrevista, o Dr. Renan está à disposição. E também, se você está passando por um momento delicado, que você acha que você não consegue dar conta, emocionalmente falando, procura ajuda de um psicólogo, procura ajuda de um profissional. Aqueles que não têm condições de pagar, tem o CVV, né, doutor, que é o Centro de Valorização à Vida, que é gratuito, que tem um atendimento 24 horas por dia, em todo o Brasil, 7 dias da semana, e pode te ajudar. Você não está sozinho, não se sinta sozinho. Se inscreva, curta, compartilhe, divulgue esse vídeo para amigos, parentes, pessoas que você acha que precisam das nossas dicas. Nós voltaremos na próxima semana com mais vídeos e espero com mais temas que possam te ajudar. Fale para nós o que você gostaria de saber mais, que o Dr. Renan está aqui para nos ajudar. Muito Então é obrigada, isso. doutor. Um prazer falar com Obrigado a você. você. Um abraço a todos e fiquem bem, fiquem em casa se puder, se não puder, saia, mas protejam-se Todas as e pensem em precauções. positivo. Muito obrigada. É isso. Até mais. Obrigado, hein? Tchau. Gratidão. Tchau.